Alô pessoal, professor Luiz Fernando de Linguagens e Redação, a partir de agora aqui no Acelere no Enem, uma aula muito importante para você, fera, que vai fazer a prova de redação no final do ano, hein? Sabe que redação é peso, né? Então a partir de agora a gente vai trabalhar gramática aplicada à redação. Olha só, tema da nossa aula de hoje, tá aqui para você ver, ó. Acentuação gráfica. Eita, olha lá, ó, acentuação gráfica. Antes de mais nada, vou pedir para você me dar uma moral lá no Instagram, hein? @Luiz_LP3. Vai lá, tá? Manda dúvida, né? Tira tua dúvida comigo, manda foto lá da tua redação para eu dar uma olhada, manda questões, a gente vai desenrolar isso junto, tá bom? Vamos junto nessa? Então tá aí, ó, acentuação gráfica em tela cheia, gente. Vamos lá? Isso, perfeito. Olha só, a gente começa trabalhando as regrinhas básicas dos monossílabos. Lembram disso? É importantíssimo a gente saber a parte de acentuação. Sabe por quê? Porque a acentuação está dentro de coesão textual. Lembram que na redação nós temos 5 competências a serem seguidas? Vocês lembram disso? A primeira e a quarta competência são do universo da coesão textual, ou seja, do universo gramatical do texto. Lembram disso? Quando a gente fala em coesão, a gente fala na articulação do texto, na elaboração dos parágrafos, na articulação desses parágrafos, dos períodos, né? Então existem alguns assuntos de gramática que são fundamentais para a hora da tua redação, da produção do teu texto. Então, acentuação gráfica, concordância nominal e verbal, regência, crase, o uso da vírgula, ortografia, nós vamos falar sobre isso hoje também, né? Afinal, a gente sabe que a língua portuguesa, recentemente, passou por uma mudança em relação à sua ortografia, né? Um novo acordo ortográfico. E houve, inclusive, mudanças dentro da acentuação. Beleza? Vamos junto nessa? Então a gente começa aí com os monossílabos em tela cheia para a gente ver. Tem aí, ó, levam acento os monossílabos tônicos. Atenção, hein? A diferença é clara. Quando eu falo em monossílabo tônico, quando eu falo em tonicidade, eu falo em força. A sílaba tônica da palavra. Quando eu falo em sílaba átona, né? Esse prefixo a significa não. Né, da ideia de negação. Então, a sílaba com menor tonicidade, com menos força na hora de ser pronunciada, beleza? Sílaba tônica, sílaba forte. Sílaba átona, sílaba mais fraca. E quando é que a gente vai acentuar esses monossílabos? Tá aí na sua tela para você ver. Olha lá, ó. Monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Então, eu tenho uns exemplos bem básicos aqui para a gente ver, ó. Pá, fé, nó, gás, pés, pós, todos esses aí são monossílabos tônicos. Se são monossílabos, olha o prefixo mono, uma sílaba. Se tem uma sílaba, obviamente não se separam. Beleza? Tranquilo? Vamos andar? Vamos embora, ó. A gente chega agora nas oxítonas, lembram disso? A gente passou a vida estudando isso na escola, né? A professora ia lá pro quadro e colocava oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, lembram disso? Pronto, importantíssimo a gente saber, né? Oxítona, sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra, sempre será a última, contando da direita para a esquerda, hein, gente? Na hora da separação, da divisão silábica, se liga nisso aí. Tá bom? Então eu tenho aqui, ó, quando é que eu vou acentuar as palavras oxítonas? Olha aí, presta bem atenção, tá aí para você ver, ó. Eu acentuo os termos oxítonos quando eles forem terminados em A, E, O, seguidos ou não de S, ou seja, pluralizados ou não, não é isso? E também, ó, quando eles terminarem em e ens. Atenção aí, ó, cajá, cajás, se eu quisesse levar para o plural. Olha lá, ó, atrás, café, sofá, né? Sofá, sofás, sem problema. Bebês, cipó, propôs, olha lá, ó, além, porém, amém, parabéns. Você vai tirar acima de 900 nessa redação. Amém, amém, amém acentuado. Por quê? Porque é um oxítono, é um termo oxítono terminado em sílaba tônica termina em é a última. E as oxítonas, nesse caso, serão acentuadas.
Beleza? Tranquilo? É fácil, né, gente? Dá para desenrolar tranquilo. Tem coisa pior nessa vida, viu? Com certeza tem coisa pior. Vamos andar? Olha lá, ó. Trazendo aqui para você atenção com essas palavras. Professor, por que eu não acentuo a palavra trem? Por que eu não acentuo a palavra trens no plural? Por que eu não acentuo a palavra bens? A palavra sem? Por que, professor? Porque são monossílabos. Se liga nisso, hein? Perceba, não levam acento porque são termos monossílabos. Tranquilo? E a gente viu na regrinha anterior, não foi? Quando é que eu vou acentuar os monossílabos? Monossílabos tônicos, terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Tranquilo? Beleza? Vamos andar? Vamos embora? A gente tem aqui, ó, atenção agora, se liga nisso. Vamos mexer com verbos. Se liga. Levam acento as formas verbais oxítonas, terminadas em A, E, O, ligadas a pronomes enclíticos ou mesoclíticos. Que danado é isso, professor Luiz Fernando? Meu Deus do céu. Olha, próclise, ênclise e mesóclise. Esse assunto de nomezinho chato, mas muito necessário na hora da redação, tá, gente? É a tal da colocação pronominal. Já ouviu falar, né? Sei que é meio chatinho, mas dá para desenrolar, tá? Tem coisa pior. Tem coisa pior nessa vida, tá? Então, olha aí, ó, se liga nisso. Quando eu falo em ênclise, o pronome sempre após o verbo. Olha o exemplo aqui, ó, encontrá-lo. Isso acontece muito comigo, sabia? Eu deixo o carro no estacionamento do shopping, é sério mesmo, isso acontece. Eu deixo o carro no estacionamento do shopping e sempre me perco. Quando eu vou voltar, meu amigo, eu não consigo encontrá-lo. Perceba que esse lo é um pronome que retoma carro. E ele foi colocado após o verbo. Então é uma ênclise. E obviamente haverá o acento. Por quê? Porque eu dei uma oxítona. Luiz, se eu esquecer um danadinho desse acento na hora da redação, aí é contigo e com a sorte, né? Você esqueça meu nome, esqueça meu arroba, não vai dizer que eu não lhe avisei, né? Me esqueça, me bloqueie no Instagram. Eu, pelo amor de Deus, pelo amor dos filhinhos que eu não tenho ainda, porque um dia ainda vou ter. Olha lá, encontrá-lo, ó, recebê-la, percebe? Ó, dispô-los, do verbo dispor. Então se liga nisso, tá, gente? Eu tenho aqui formas verbais oxítonas, terminadas, mesma regrinha, né? A, E, O, ligadas a pronomes enclíticos ou ênclises, né? Pronome após o verbo, e pronomes mesoclíticos. Quando eu falo em mesoclítico, eu lembro de mesóclise. Atenção para esse nome, meso. Meso vem do latim, significa meio. Tem até um poema de um escritor italiano, só não vou lembrar o nome agora, que o Carlos Drummond de Andrade até fez meio que uma adaptação, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Aí tem um poema de um escritor italiano que ele vai dizer nel mezzo del cammino, no meio do caminho. Então, meso lembra desse prefixo, pelo amor de Deus. Mesóclise, pronome no meio do verbo. Olha lá o exemplo, tá em tela cheia para você ver, ó. Amá-lo-ia, vendê-la. Olha a dica para o uso da mesóclise. Você deve estar pensando, né, professor? Quem é que usa um negócio desse? Vocês acreditam? Linguagem formal, gente. Você pretende fazer o curso de Direito? Curso de Direito você vai ver, viu? Muito desse negócio aí. Linguagem formal. E uma dica importantíssima, tá, gente? A mesóclise só vai existir com verbos no futuro. Ou no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Verbos no futuro. Tranquilo? Beleza? Perceba a situação dessa galera aqui, ó. Amá-lo-ia. Perceba, o pronome está no meio do verbo. O radical aqui na frente, né? O amar, e o ia, que é essa terminação indicando o futuro, né? Amá-lo-ia, vendê-la. Então perceba, são termos oxítonos. Atenção! São formas verbais oxítonas e que nelas a gente vai encontrar pronomes enclíticos, né? O uso da ênclise, pronome após o verbo, e o uso da mesóclise, pronome no meio do verbo. Beleza?
tranquilo, de boa. É meio chatinho, né? Mas tem coisa pior, acredite. Simbora. Então a gente vai aqui, ó. Atenção para as palavras proparoxítonas. Gente, proparoxítona, sem sombra de dúvidas, são as palavras mais fáceis na hora da acentuação. Por quê? Porque a gente vai ter acentuação em todos os termos proparoxítonos. Então você se lembre, se o termo é proparoxítono, toda proparoxítona levará acento. Lembrando que a gente conta da direita para a esquerda, tá, pessoal? Na hora da divisão silábica, que eu quero identificar a sílaba tônica, sempre conto da direita para a esquerda. Então, se a sílaba tônica é a última, oxítona. Se é a penúltima, paroxítona, que a gente vai ver já já. Tá? Se é a antepenúltima ou que vier antes dela, proparoxítona. Atenção, importantíssimo, tá? Sempre dou esse exemplo. Eu nem coloquei aqui, mas eu sempre dou esse exemplo. Se você não acentua adequadamente, por exemplo, a palavra médico. Médico é uma palavra proparoxítona. O médico não está de plantão. Beleza? Médico tem aquele acento ali no mé, né, que é a sílaba tônica. Se eu não acentuo médico, fica médico. Percebe? Sai de médico, que é um substantivo, o médico, né, para o verbo medicar. Ó, eu medico o meu filho que está doente. Então você perceba a importância de um acento. Não é só pronúncia, é sentido. Tem uma carga semântica nisso aí também. Né? Se eu tiro a palavra se eu tiro o acento da palavra médico, deixa de ser um nome, um substantivo, e muda a sua classe gramatical. E automaticamente muda o seu sentido. Beleza? Sai de um substantivo, o médico, para o verbo medicar. Eu medico o meu filho que está doente. Beleza? Veja a importância de um danado de um acento, viu? Aí você vai lá e esquece. Vai que o Enem traga um tema de saúde pública e você precisa usar em algum momento a expressão médico e tira o danado do acento. Vê a confusão. Aí depois tu vai dizer que eu não te avisei. Vê? Aí ainda bem que a aula tá gravada. Se liga não. Olha lá, atenção para essas palavras. Lâmpada, perceba, a sílaba tônica é a antepenúltima. Êxodo também, ó, antepenúltima. Abóbora, também ali, ó, se eu separar, ó, abóbora, né? Rápido e córrego, todas aí são palavras proparoxítonas, são termos proparoxítonos, ou seja, sempre serão acentuados. De boa? Vamos embora? Atenção agora para as palavras paroxítonas, tá, gente? Dos termos paroxítonos, houve mudanças em relação à nova ortografia. Tá bom? A gente vai conhecer um pouco sobre isso agora. Uma curiosidade para você que está aí nos assistindo. Vocês sabiam que mais de 80% das palavras de língua portuguesa são paroxítonas? Vocês sabiam disso? Mais de 80% das palavras são paroxítonas. O motivo é uma questão de variação do latim arcaico e que não vem ao caso. Pelo menos não aqui. Um dia a gente marca uma aula só de história da língua, curiosidades da língua portuguesa. Mas que tem muita coisa interessante para falar, tá bom? Até porque a gente vai ver essas evoluções, essas mudanças linguísticas até nos textos literários, né? Os textos do século XVII, os textos do português medieval, antes mesmo do Brasil ser Brasil, né? Aí você sai comparando, sei lá, com Machado de Assis, né? Do século XIX. É bem interessante a gente ver isso. Mas acreditem, tá? Mais de 80% das palavras da língua portuguesa são paroxítonas. Pode pegar o dicionário aí e começar a procurar, tá bom? Boa sorte. Olha lá, ó. Levam acentos paroxítonos terminados em R, N, X e L. Olha a dica que eu dou. Se liga, ó. A palavra rouxinol. R, X, N e L. Atenção para essas palavras. Revólver é uma paroxítona, percebeu? Tórax, próton, fácil. Todos são termos paroxítonos, ou seja, a sílaba tônica é a penúltima e serão acentuados em várias situações. A gente vai conhecer detalhadamente cada uma delas, tá bom? Cuidado com essas palavras, hein? Pólen e hífen. Pólen tem acento, hífen tem acento.
Quando eu jogo para o plural, ó, pólens, não tem mais acento. Percebe? Hífens, não tem mais acento. Perceba? Porque são acentuadas quando forem paroxítonas. O nome é chato, mas a gente precisa saber. Tranquilo? Vamos embora? Então aqui, ó, ainda em relação às paroxítonas, eu tenho aqui, ó, levam acento os termos terminados em i e is. Olha lá, caqui. Se eu separo a palavra caqui, eu tenho ali, ó, um termo paroxítono. Ó, a palavra lápis, a palavra tênis, percebe? São termos paroxítonos terminados em i ou is, levam acento. Tá bom? Não se questione, é regra. Tá bom? Olha lá, ó. Levam acentos paroxítonos terminados em an e ãos. E aí é muito comum os alunos chegarem para mim e perguntarem assim, professor, essa palavra aí tem 2 acentos. Epa, calma, a gente vai ver um detalhe nisso aqui, hein? Enche a tela, meu querido, aperta nesse pitoco. Olha lá, ó, eu tenho aqui, ó, imã. Perceba, o acento do i, percebe? É o acento agudo. O acento que está na letra A é uma marca de nasalização. Isso é tão interessante, né? Uma curiosidade muito, não é uma curiosidade, mas é uma característica, né, da língua portuguesa. Imã. A palavra, por exemplo, órfão. Olha lá, ó. Órfão tem o acento no O, o meu acento agudo, e o ão. Ó, imãs. A palavra rã, né? A palavra órfãos. Então, esse tio que está em cima da letra A é uma marca de nasalização, ou seja, indica que o som pronunciado sai pelo nariz. E aí eu sempre digo isso, né? Você chega para um estrangeiro e pede para ele falar a palavra coração. Chega para um estrangeiro, se ele, sei lá, fala português, inglês, espanhol, francês, manda ele falar a palavra coração. Ele até vai se esforçar, mas vai sair ali um coração, emoção, paixão. Mas o coração, com essa marca de nasalização, dificilmente vai sair. A não ser que ele seja fluente na língua portuguesa. Beleza? Tranquilo? Por quê? Porque isso é uma característica muito típica do português. Tá? Coração, emoção, paixão, razão. Tá? É uma marca de nasalização. Ou seja, o som sai pelo nariz. Beleza? Curiosidades à parte, vamos embora. Tenho aqui, ó, levam acentos paroxítonos terminados em us, e uns. Olha lá, ó, bônus, ônus, álbum, álbuns. E também os paroxítonos terminados em ps, em ps. Não é isso? Olha lá, ó, bíceps. Por falar em bíceps, eu tenho que ir à academia, viu? Situação. Deixa eu me ver aqui, abre a imagem aqui para eu ver. Minha gente do céu. Eu não tinha essa barriga. Eu lembrei do poema de Cecília Meirelles, que ela dizia, eu não tinha esse rosto triste, parará. Dizia, eu não tinha essa... Eu vou fazer uma paráfrase, uma paródia de Cecília. Eu não tinha essa barriga grande. Meu Deus do céu, mamãe vê isso. Não tem como editar não, né, a barriga no Photoshop. O rapazinho ali, ele não edita não. Olha de perfil, tira esse negócio de perfil, pelo amor de Deus. Não, minha gente, dá pra mim. Ó, ele bota de perfil. Enche a tela com slide, meu filho, pra esse povo anotar isso aí, vamos embora? Então, ó, bíceps, fórceps, tríceps, quadríceps, são termos paroxítonos que serão aí acentuados. De boa? Atenção para isso agora. Levam acentos os paroxítonos terminados em ditongo. Lembra que a tia Terezinha, a tia Conceição, a tia Zorilda, né? Lá na escola falava, né? Sobre ditongos, sobre hiato, lembram disso? E o que danado é o ditongo? Lembram disso? Aí o pessoal dizia, né? Ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Meu Deus, eu infartava com um negócio desse. 2 vogais na mesma sílaba? Minha gente, pelo amor de Deus, onde é que tá isso? Nunca isso vai acontecer. O ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal. Ah, é a mesma coisa, não, viu? Coisas bem distintas. Vogal e semivogal, não necessariamente nessa ordem. Por exemplo, a palavra cadeira. Se eu separo a palavra cadeira, cadeira,
Perceba, esse D aqui tem um ditongo. É um ditongo decrescente. Vai da vogal, que é o E, para o I. Se liga nisso, tá? Cadeira. Então aí eu tenho um ditongo. Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Aí sim. E a gente vai entender que os paroxítonos terminados em ditongos, sejam eles em ditongo, sejam ditongos crescentes ou decrescentes, serão acentuados. De boa? Vamos ver isso? Tá aí, ó, na sua tela para você ver, ó. Então, olha lá. Aqui, ó, olha lá. Já botei a marca ali, ó, conforme novo acordo ortográfico. Olha lá o que eu coloquei, ó. Se liga. Leva acento a vogal tônica dos ditongos abertos EI e OI, quando em vocábulos oxítonos. Atenção. Anéis, papéis. Olha lá, ó. Lençóis. Perceba que aqui eu estou falando da acentuação de termos oxítonos. Se eu separo anéis, a sílaba tônica é a última, é o nés. É acentuada. Leva acento, de boa. A gente vai ver que as mudanças aconteceram nas paroxítonas. Beleza? Próximo slide, vou mostrar para vocês. Olha lá. Papéis. Se eu separo, eu tenho um termo dissílabo. Papéis. O último ali, ó, termo acentuado. É uma oxítona. Terminada ali, no caso, em ditongo aberto, EI. Ó, lençóis, herói, dói, e aí vai. Beleza? Leva acento a vogal tônica do ditongo aberto, EU. Olha lá, ó. Chapéu, véu, ilhéu, ilhéus, também levam acento. Mas atenção para isso. Olha lá. Os ditongos abertos EI e OI não são mais acentuados quando aparecerem nas palavras paroxítonas. Aí sim, ó. Se liga. Ideia não tem mais acento. É um termo paroxítono. Olha, epopeia não tem mais acento. Deu vontade de tomar café. Adoro café. Tem café? Eu quero café. Toda vez que eu venho, eu queria um cafezinho para despertar, né? Eu costumo dizer que quando eu acordo, se eu não tomo café, porque o espírito não voltou para o corpo ainda. Vocês são assim também? Vocês que estudam para o Enem, se agarram no café. Quando eu estudava para o Enem, é café, viu? Café de Deus. Olha lá, ó. Apoio também é um termo paroxítono, não tem mais acento. Olha lá, ó. EI e OI nas paroxítonas. Jiboia, assembleia, alcateia. Então, se liga nessa imagem. Se o termo é paroxítono e tá lá, ditongo, EI e OI, não recebe mais acento. Beleza? Atenção para isso, olha, de maneira geral, ó, normalmente na língua portuguesa, quando esses ditongos são fechados, não levam acento, ó. Europa, já é ditongo fechado, olha o E e o U. Sereia, oitavo, beleza? Da mesma forma, também se não estiverem na sílaba tônica, não levam acento. Olha lá, ó, pastéis tem acento. Pastéisinhos não. Ó, chapéu tem acento. Chapeuzinho, não. Ó, anzóis tem acento. Anzóizinhos, não. Ó, anzóizinhos. Termo estranho, né? Mas existe. Olha lá, atenção agora. Se liga nisso aqui. Presta bem atenção. Levam acento. Levam acento. O I e o U dos hiatos. Lembram disso? Ditongo, encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Hiato, que é o hiato? São duas vogais. Detalhe, hiato se separa, ditongo não. Hiato se separa, ditongo não. Beleza? Quero ouvir você falar daí de casa. Vai, hiato, falou, não foi? Tô ligado. Hiato se separa, ditongo não. Olha lá, ó, tá na sua tela, presta atenção. A palavra juízes, perceba que esse I, ele deixou de ser semivogal e passou a ser vogal. Pode deixar na tela para o pessoal memorizar bem. Ó, o I, ele deixou de ser uma semivogal, ganhou acento tônico, passou a ser vogal. Ninguém diz juízes. Você não diz isso de uma lapada só, meu amigo. Você diz separando as sílabas. Juízes. Então você perceba aqui, ó, eu tenho um I acentuado. Ó, a palavra miúdo, mesma coisa.
Esse U ganhou acento, ó. A palavra faísca, você não diz faísca? Você diz faísca. A palavra balaustre, olha o meu U aqui, ó. O meu U ganhou acento. Se ele ganha acento, é acento tônico, acento de força. Tá bom? Diferente daquelas outras palavras ali do lado, ó. Juiz, Raul, sair, rainha. Beleza? Simbora. Atenção agora, eu tenho aqui, ó, essas outras palavras. Não são mais acentuados o I e o U tônicos dos hiatos, quando procedidos de ditongos em vocábulos paroxítonos. Antes da nova ortografia, que não é tão nova assim, né? Desde 2009, né? Já está na hora da gente chamar ortografia, né? Desde 2009, pelo amor de Deus, né? E aí o que acontece? Mas foi prorrogada, jogaram para 2012, se não me engano. Enfim, mas tem que aprender esse negócio aí, viu? A redação deve ser escrita de acordo com a nova ortografia. A ortografia oficial está lá no manual do candidato, lá, viu? Você tem que se ligar, ok? Então tá lá, ó. Perceba isso aí, ó. A palavra baiuca, feiura, boiuna, esse U acentuado, ele era acentuado. Ele vinha depois de um ditongo, tá vendo? Termo paroxítono. Agora não tem mais. Atenção para esses dois termos. O EE, esse ato, e o OO. Se liga nisso. Antigamente tinha um acento circunflexo. No primeiro E, no primeiro O. Lembram disso? A palavra, por exemplo, voo. O voo está atrasado, né? Então, tinha um circunflexo ali no primeiro O. Não tem mais. Então, se liga. Quando vocês forem escrever qualquer palavra que tenha esse EE, esse ato, né? E o OO não tem mais acento. Beleza? Tem nem mais graça isso. Olha aí, tá na sua tela para você ver. Vou, enjoo, perdoo, abençoo, leem, deem, veem, creem. Então, não tem mais o circunflexo nessa primeira vogal. Tá bom? Simbora. Tá acabando. Daqui a pouquinho, termina. E o que é que você vai fazer? Vai assistir a aula de novo. Logicamente. Vai pegar o caderno, fazer a revisão, fazer um exercício sobre isso, buscar na internet exercícios sobre isso, vai compartilhar a aula com a galera, dizer, ó, assisti uma aula massa aí do professor, uns bizu e pau, né? Se gostou da aula, fala, se não gostou, não fala, para o professor não ficar depressivo, entendeu? É que fica tristinho, aí começa a beber, pode falar que bebe, né? Não, bebe mais ou menos, né? Bebe água, né? Então pronto, tá tudo certo, aí tu edita isso, tá tudo bom. Atenção agora, hein, gente, palavras homógrafas. E o que danado é isso, professor Luiz? Palavras homógrafas. Homo, esse prefixo significa mesmo. Grafos, grafia, que vem do latim grafos, significa escrita, ou seja, palavras que têm a mesma escrita, a mesma pronúncia, né, a mesma forma de se falar, mas significados diferentes. Tá? Então, passou a ter uma mudança em relação a algumas palavras homógrafas da língua portuguesa. Beleza? Por exemplo, tá aí na tela para você acompanhar. Olha lá, ó. Para, preposição. Para, verbo. Antigamente, para, verbo tinha acento. Agora não tem mais. Eu coloquei ele com acento para você ver como era, tá? Então, se eu digo, ele não para de falar. Esse para era um verbo parar. Né? Era não, ele é um verbo. Mas antigamente tinha acento. Ele sempre para o carro em cima da calçada. Por exemplo, o verbo parar aí tinha acento. Agora não tem mais. Beleza? Outro exemplo, a preposição pelo e o substantivo pelo. Quando eu dizia o pelo do cachorro me dá alergia. Né? E o pior é que me dá alergia mesmo, que eu tenho rinite e começa a espirrar. Então, o pelo do cachorro me dá alergia. Esse pelo substantivo tinha acento. Agora não tem mais. Beleza? Olha outro exemplo. Polo, substantivo, e polo, que é a união, né, antiga, um termo arcaico da preposição por, mais o lo, tá? Então, não tem na ideia do polo, né? Polo. Pera, que é o substantivo, aquela delícia, né? Aquela ideia de pera, né? A fruta, pera, adoro pera. Geladinho é delícia. Então, pera tinha, ó. Também não tem mais. Eu coloquei exatamente como era, para você ver que não tem mais. E ali, ó, pera, que é uma grafia arcaica da preposição para, também não tem, né? Nunca teve. E o pera, substantivo arcaico que significa pedra, também não tem. Beleza? São palavras que têm aí a mesma escrita, palavras homógrafas. Simbora, vamos continuar? Aí eu tenho aqui, ó, próximo slide, atenção, acento diferencial. O nome dele é diferencial porque ele, obviamente, vai trazer algumas diferenças,
de um termo para outro. Tá? Olha lá, ó. O acento diferencial ainda permanece em pôde, para marcar a diferença, né, do verbo no pretérito e o verbo no presente. Quando eu digo para você, ele pode sair comigo, o verbo está no presente, pode. Ele não pôde ir à festa, pois estava doente. Perceba que o pôde aí está no passado. Então, o acento continua, mesmo depois da nova ortografia, mesmo depois das mudanças ortográficas, tá bom? O acento continua para diferenciar que um verbo está no tempo presente e outro está no passado, está no pretérito. Beleza? Olha lá, ó, o verbo por, lembram disso? O verbo por, ele também continua com acento para diferenciar da preposição por. Então, quando é que eu vou utilizar o por com acento? Quando o sentido for de verbo. Quando eu digo, por exemplo, nós precisamos conversar e pôr as cartas na mesa. Perceba, por aí é verbo, sentido de colocar as cartas na mesa. Vamos pôr os pingos nos is, beleza? Eu vou pôr o sapato para poder sair, então aí é verbo. Tá? Se é verbo, mantenha o acento. Agora o por, quando é uma preposição, não. Tranquilo? Perdão? Ok? Além disso, ainda se diferenciam por acento as formas tem do singular, tem do plural e os verbos que são derivados do verbo ter, né? Então, lembram disso? Terceira pessoa do singular. Ele tem pressa para entrar na universidade. Esse tem aí é singular. Terceira pessoa do singular, não tem acento. Eles têm dois pais muito carinhosos. Automaticamente tem aí a terceira do plural, acento. Beleza? E os verbos que são oriundos do verbo ter, né? Como é o caso, por exemplo, do verbo contém. Ó, contém no singular, com o acento agudo, contém no plural, com o acento circunflexo. Tá? E por fim, atenção para isso aí, olha, não existe mais o trema, né? Aquelas duas bolinhas em cima da letra U. Ah, professor, então mudou a pronúncia? De jeito nenhum. Você não vai chegar no açougue e pedir linguiça pro açougueiro para fazer o churrasco no fim de semana. Né? Agora, quando for fazer o churrasco, me chama, né? Porque eu vou levar 1 quilo de linguiça sem o trema. Que não existe mais o trema. Beleza? A partir do novo acordo ortográfico. Me chama pro churrasco que eu vou, tá? Adoro churrasco. Sequestro, aguentar, linguiça, equino. Todos perderam o trema, mas a pronúncia é a mesma. E olha aqui embaixo. Da mesma forma, não há mais acento agudo nos grupos tônicos. Ge, gi, que e ki. Olha lá os exemplos. Averigue, apazigue. Beleza? Revisamos? Tranquilo? Aprenderam? Vocês gostaram das regrinhas de acentuação? Curtiram a aula? Então compartilha, divulga, e já já a gente vai se reencontrar aqui com outras aulas de linguagem, gramática, redação, esse bate-papo bem legal, tá bom? Vai lá nas minhas redes sociais, @Luiz_LP3, eu vou pedir para a edição que tá aqui, ó, e dá aquela moral, coloca aqui, @Luiz_LP3, manda dúvida, tá bom? Tô te esperando. Cheiro no teu coração.